acordo com toda certeza, viveremos uma ameaça constante da retomada da corrida armamentista nuclear no planeta. Há 2 dias atrás, o ditador norte-coreano Kim Jong-un fez uma reunião de cúpula onde anunciou que irá aumentar o poder nuclear na península. No Brasil, então, nós vemos o caldeirão da política esquentando cada vez mais, com ameaças de rupturas institucionais, conspirações, além da corrupção vigente que não respeita sequer as verbas destinadas a salvar vidas durante essa pandemia. E paralelo a isto, as pessoas, de modo geral, parecem que estão num formigueiro totalmente agitadas em busca de sensações, de emoções e de conquistas de toda forma. A grande maioria pauta a sua vida na obtenção de valores, na obtenção de prazeres, na obtenção de bens. O sexo livre e irresponsável, facilitado principalmente pelas redes sociais, as drogas, o álcool, o excesso de comida, lamentavelmente traça o perfil dos nossos adolescentes e dos nossos jovens nos dias atuais. E, paradoxalmente, no momento onde aparentemente se vive tanta liberdade e autossuficiência, tanta alegria e facilidade, nós vemos um número cada vez mais crescente de pessoas que mergulham no abismo individual dos transtornos de depressão, de ansiedade, fazendo com que aumente, inclusive, os índices de suicídio. E embora a grande massa que se ocupa com os próprios interesses não se para cuidar das demais pessoas, faz com que dá-se uma ideia de que o mundo vive um cenário de tranquilidade. E é nesse cenário onde a vida no planeta parecia um verdadeiro voo em céu de brigadeiro, salvo aí algumas turbulências, é que somos surpreendidos por um vírus quase invisível, silencioso e que coloca todo o planeta de joelhos. O dinheiro, o poder, a tecnologia, todos foram forçados a se dobrarem frente a um vírus invisível aos nossos olhos e que desconhece nomes, títulos, posições e fronteiras. As engrenagens da economia mundial praticamente travaram. As pessoas, assustadas com um cenário tisnado por insegurança e por medo, se entregam ao próprio medo. E ao se verem engessados e impotentes, esse medo tende a crescer e travar as pessoas frente às suas vidas. Mas é interessante nós observarmos que a nossa relação com medo, ela não é de agora. A nossa relação com medo data praticamente da idade que tem a própria humanidade. O medo remonta às nossas origens. O medo, portanto, é uma emoção básica responsável, entre outras coisas, pela nossa sobrevivência e que auxilia a perpetuação da espécie humana. É uma resposta fisiológica automática. É impossível não sentir medo. A neurociência assevera que existem circuitos no nosso cérebro responsáveis pelo medo e que, instigados por algum tipo de estímulo, coordenam de maneira automática e sem que percebamos respostas fisiológicas, sem que nós nos demos conta. Como, por exemplo, estamos caminhando por uma rua escura e de repente ouvimos um barulho. Nos voltamos e vimos a silhueta de alguém muito maior e muito mais largo do que nós. Naquele instante, o nosso cérebro, estimulado pela audição e principalmente pela visão mesmo, que não muito clara,
induz a produção de neurotransmissores específicos, que jogados na corrente sanguínea vão para cada célula do nosso corpo e prepara o nosso organismo, seja para reagir, seja para fugir. Foi dessa maneira, basicamente, que nossa espécie sobreviveu desde os primórdios. E não tardou, já que nós somos seres naturalmente voltados à divindade, não tardou que tomasse conta dos assuntos referentes à religiosidade. E como diz o ditado, em terra de cego, quem tem um olho só é rei. Sacerdotes aproveitaram o medo para poder dominar os seus fiéis. E assim nós vemos o medo sendo utilizado por toda a história. Desde o próprio Moisés, que no ensejo de fazer com que a humanidade, muito infantil ainda, em relação ao pensamento, para que ela pudesse deixar a ideia de vários deuses e se voltar à ideia do monoteísmo, do Deus único, Moisés apresentou um Deus extremamente cruel, raivoso, vingativo, para que, através do medo, como aconteceu, a humanidade se rendesse a um Deus único. Os imperadores romanos, todos eles, dominaram através do medo. A igreja criou a imagem do inferno e a figura do Satanás, justamente para dominar através do medo. E não muito distante, aqui no século XVII, na nossa região do centro do Brasil, o bandeirante Anhanguera, vindo de São Paulo em busca das minas de ouro, se aproximando por essa nossa região do Brasil Central, observou que muitas índias traziam ornamentos em ouro e, obviamente, percebendo que estaria próximo das minas, tentou conseguir essa informação dos próprios índios e que, obviamente, se negaram. Ele, então, muito mais lúcido e conhecedor das questões da natureza do que os próprios índios, tomou de uma tigela e derramou ali aguardente, pinga, e com isqueiro atirou fogo para o espanto de todos aqueles indígenas. E ele disse: se vocês não me mostrarem onde estão as minas, eu farei isto com a água dos seus rios, atirarei fogo às águas do rio. E como os índios não conheciam, não sabiam que aquilo era praticamente álcool, temendo que aquele líquido incolor, como a água, fosse realmente uma água e que a ameaça pudesse ser cumprida, apresentou o caminho das minas, inclusive facilitando a obtenção do ouro. E no mundo atual, ainda nos poucos resquícios de ditadura que nós temos no planeta, esses ditadores mantêm os seus regimes através do medo. E como nós todos somos espíritos milenares, que vivemos várias culturas, várias reencarnações, várias línguas, temos obviamente o medo entranhado no nosso psiquismo, ao ponto de que esse medo nos faça aceitar coisas de que maneira natural nós jamais aceitaríamos, como, por exemplo, aceitarmos e inclusive acharmos bom, em nome da segurança, que tenhamos a nossa liberdade de ir e vir, acompanhada por uma grande centena de números de câmeras, espalhados pelos comércios, pelas instituições, pelas ruas, como se isso não tirasse a nossa privacidade. Mas essa questão do medo não é por acaso. Joana de Ângeles asseverou que na base de todo medo está o medo da morte. O que quer dizer que nós sentimos medo de todas essas situações, porque implícito nisso, na raiz, está o medo da morte. E o terror da morte nos leva a graves conflitos existenciais, porque estabelece um outro patamar de medo, o chamado medo patológico. E nesse momento, o medo da morte deriva para vários outros, porque em meio a uma pandemia, nós acabamos nos envolvendo por séries de informações e de conversas, e isso faz
com que se derive, como, por exemplo, o medo de falir, ou o medo de não ter dinheiro, de colocar comida no prato. É muito comum, principalmente nessa época onde há a necessidade do afastamento social, do fechamento do comércio, que empresários e que profissionais, ou até mesmo empregados, temam ficar sem dinheiro. Porque, como disse Joana de Ângeles, dentro do nosso inconsciente, a ideia de ficar sem dinheiro remete à ideia de não termos o que comer, e se não temos o que comer, obviamente morreremos. O segundo tipo é o medo da doença. O pavor toma conta das pessoas, fazendo com que o receio coloque aquelas pessoas do grupo de risco, não só forçados por decreto dentro de casa, mas resguardados pela própria vontade. Porque, obviamente, muita gente imagina que em se pegando a doença e não tendo condição do tratamento, ou ela evoluindo para casos mais graves, vai chegar à morte. O medo de perder um ente querido, que é praticamente a mesma coisa. E aqui fica muito interessante nós observarmos, porque muita gente fala de perder, e entes queridos nós não perdemos. Os entes queridos morrem, falecem, desencarnam, porque na verdade nós perdemos coisas, nós perdemos o celular, perdemos a bolsa. Mas a morte dos entes queridos é justamente um medo patológico que neste momento faz com que muita pessoa adote situações e comportamentos esdrúxulos, sendo que na verdade não condiz com a realidade esse medo, porque não necessariamente esse tipo de morte atingirá os nossos familiares. E um quarto medo é o medo da opinião pública, porque aquelas mesmas pessoas que se preocupam com o que o outro vai falar, com o que o outro vai dizer, a perda do status social através da falência ou da perda do emprego, a perda do padrão de vida leva muita gente a sofrer medos patológicos. E esse medo patológico, se ele não for tratado, se ele não for observado, irá paralisar totalmente e remeter a diversos quadros de transtornos mentais que seriam, no entanto, uma outra derivação. Como, por exemplo, nesse instante onde o medo patológico toma conta de algumas pessoas, facilmente nós observamos pessoas que não conseguem mais pensar no que fazer, não conseguem trabalhar ou até mesmo enfrentar situações que normalmente elas teriam condições de enfrentar com tranquilidade e com calma. E este medo leva a uma espécie de estresse, que vivido de maneira contínua, faz com que no nosso organismo seja liberado com muita constância adrenalina e cortisol, causando diversas doenças, como hipertensão, diabetes do tipo 2, alterações da tireoide e, principalmente, atingindo o nosso sistema imunológico e nos deixando com as portas abertas a tantas outras infecções, inclusive do coronavírus. Outras pessoas já se julgam praticamente no corredor da morte, temem de maneira muito forte a morte e acham que vão morrer. Porque acham, acreditam, pensam, conversam que é apenas uma questão de medo e todo mundo vai ter o vírus e ela especificamente vai sucumbir com o vírus, sofrendo bastante de preferência durante a morte. E outra ainda é um tipo de medo que não se transparece como essa emoção, mas ela se mostra através da negação. E esse é um dos casos mais perigosos em momento de pandemia, porque a negação faz com que a pessoa não tome os cuidados necessários, faz com que ela não evite o contato direto, faz com que ela não use a máscara, faz com que ela se rebele contra as instruções e com isso se torne um potencial contaminador do vírus. No entanto,
Um dos quadros de medo patológico que mais cresce e que mais assusta é o medo do futuro. E o medo do futuro tem um nome: ansiedade. As crises de ansiedade vêm crescendo assustadoramente, não reconhecendo classe social, gênero, cultura, raça, idade. E é um tipo de crise que leva a reações físicas e psicológicas e que podem desaguar nos mais diversos tipos de situações que são diferentes de pessoa para pessoa, causando doenças, desequilíbrio profundo e invariavelmente levando a pessoa à internação hospitalar. Na verdade, essas são apenas as situações mais comuns que envolvem o medo, mas que nos conclama a compreensão para o enfrentamento do medo. E não existem, ao contrário do que muita gente imagina, soluções rápidas ou muito fáceis para dominar o medo. Dominar o medo é difícil e exige muita vontade e principalmente muito esforço. É um processo muito longo que precisa ser iniciado e que, como toda caminhada longa, começa com o primeiro passo. E o domínio do medo, no primeiro passo, é tentar diminuir a intensidade do medo que nós sentimos. É o que a psicologia chama de modulação do medo. Para isso, para que nós possamos enfrentar o medo modulando ele, ou tentando diminuir a intensidade, como queira, é fundamental que nós conheçamos 3 princípios básicos que envolvem o medo. O primeiro é que nós só temos medo do que nós não conhecemos. O que nós não conhecemos ou que nós não dominamos. Por exemplo, quando a gente é criança e chora para que o pai e a mãe vá até o quarto escuro, nós temos medo do escuro porque nós não sabemos o que tem no escuro. Muita gente morre de medo porque o chefe convocou uma reunião para a semana que vem, e nesse caso tem medo porque desconhece o que vai acontecer na própria reunião. Muita gente tem medo da crise econômica e dos desdobramentos que ela pode ter porque não tem controle. Então é importante entendermos que o medo só existe por causa do que nós desconhecemos ou não temos controle. A segunda coisa é que o medo nos faz ver coisas onde não existem. Conta-se que Buda certa vez estava na penumbra do seu quarto, se preparando para dormir, e quando ele se vira para o lado da janela, eis que ele observa uma cobra muito grande espreitando a abertura do seu quarto. E ele ficou com tanto pavor daquela situação que ficou imobilizado. Ele não conseguia se mexer e ficou quieto porque ele temia que em se aproximar a cobra poderia atacar, ou se ele tentasse se movimentar pelo quarto, que ela poderia entrar e igualmente atacar. Ele passou a noite inteira de terror, de pavor, imobilizado, vigiando a cobra para que ela não entrasse no quarto. Até que os primeiros raios da alvorada começaram a clarear o quarto, e quando ele olha pela janela, ele percebe que o que ele achava que era a cobra, na verdade, era um tronco que a força do vento havia deslocado e colocado no peitoril da sua janela. Esse é um dos problemas do medo, porque ele faz com que nós vejamos coisas onde não existem. E são pessoas, na verdade, que têm mais corpo do que alma, mais corpo do que espírito. O segundo passo, portanto, é tentar mudar o foco das nossas preocupações. Se o futuro é algo impossível de se saber com nitidez, com claridade, se o futuro é algo que não nos permite antever antecipadamente, nós precisamos urgentemente exercitar a vivência do dia e do momento atual. Quando nós compreendemos que o futuro é construído no hoje,
fica mais fácil nós nos atermos ao aqui e agora. Porque tem muita gente que vive tanto no futuro, que esquece de construir o presente e que, portanto, acaba sofrendo. É por isso que Jesus disse no Sermão do Monte, e Mateus anotou no seu capítulo 6, no versículo 34, quando ele disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta, portanto, a cada dia o seu mal. Jesus, há 2000 anos atrás, estava falando sobre ansiedade. Estava dando a grande chave para que nós vencêssemos a ansiedade, quando ele disse: preocupa com agora, não preocupa com amanhã. Nos versículos anteriores, ele ainda fala: olhai os lírios do campo, nem Salomão, na sua glória, vestiu-se tão bem quanto eles. Observai as árvores dos animais que não plantam, que não ceifam, e que nem por isso o Pai deixa-os sem comida, demonstrando nitidamente que, na verdade, nós temos, como ele encerra esse versículo, de nos preocupar conosco, cumprindo as leis de Deus, porque o resto vem por acréscimo. Mas um exercício psicológico muito interessante para que nós nos preocupemos com o dia de hoje, é em determinados momentos que nos pegarmos pensando muito no futuro, ponderarmos o seguinte: de tudo que eu já preocupei com o futuro, de tudo que eu já imaginei que poderia acontecer no futuro, quantas coisas eu acertei? Quantas daquelas situações que eu arquitetei aconteceram? E invariavelmente chegaremos à conclusão que muito poucas. E que por serem muito poucas nós perdemos tempo e sofremos bastante. Então não vale a pena. E se essas situações todas desses dois passos nos causar muito estresse, é recomendável que se busque atividades que relaxem e que façam esquecer das preocupações. E aí cada um tem um gosto, tem uma preferência. Sejam atividades ao ar livre, seja brincar com os filhos, brincar com os animais, jogar videogame, assistir uma série. Seja o que seja, é extremamente necessário que isto seja colocado em pauta para aliviar o estresse que, como nós vimos anteriormente, pode levar a patologias. Porém, meus queridos, essas são receitas que qualquer profissional de saúde ou da área psicológica pode receita. No entanto, o medo de perder tudo, e principalmente o medo da morte, só podem ser superados pelo desenvolvimento da nossa espiritualidade e da nossa fé. E isso não é papo de religioso, muito pelo contrário. As ciências médicas já asseveram que aquela pessoa que crê no ser superior, seja lá qual o nome que você queira dar para esse ser superior, aquela pessoa que tem desenvolvida em si a sua espiritualidade, é muito mais resistente, tem muito mais resiliência e se recupera muito mais rápido das intempéries humanas. Tanto é verdade que muitos médicos não só receitam, como defendem o desenvolvimento da espiritualidade como profilaxia e tratamento de doenças graves. E aqui, em particular, o Evangelho de Jesus é extremamente importante, pois à medida que nós vamos conhecendo, entendendo e vivenciando o Evangelho do Cristo, nós vamos automaticamente superando o medo. O problema é que muitas vezes, quando nós falamos isso, o incrédulo torce o nariz e sequer se dá o trabalho de buscar entender e buscar saber como funciona e se funciona.
Mas são justamente esses que mais sofrem, porque agem como cavalos chucros, cavalos selvagens, que não aceitam a doma, que não aceitam com que o cavaleiro o monte, e pula, refuga, agride, morde, convidando o domador para que aplique nele metodologias de correção, metodologias pedagógicas, que muitas das vezes envolvem a dor, até que aquele animal se renda e aceite a doma. De uma certa maneira, numa analogia muito grosseira, é isso que acontece com aquelas pessoas mais revoltosas, com aquelas pessoas que se negam a compreender que a vida não gira em torno do seu próprio umbigo, que as coisas não acontecem simplesmente porque eu quero ou eu deixo de querer. É por isso que muitas das vezes a dor nos convida às reavaliações. E a fé, propriamente dita, neste momento, é o galho do qual nós devemos e podemos nos agarrar. E aí alguém pode rir e falar assim, mas um galho, sim. Para quem está afogando, um galho é a diferença entre a morte e a vida. E não estamos aqui falando da fé cega, dessa que infelizmente nós vemos muitos irmãos de outras denominações cristãs batendo no peito e gritar dizendo que tem, sendo que ao mesmo tempo a sua fé é pautada em cima da busca de soluções mágicas ou de soluções miraculosas que nunca vêm, levando invariavelmente à descrença, à decepção e à frustração. Nós estamos falando, obviamente, da fé raciocinada, que para existir precisa principalmente do conhecimento. E para quem estuda o Evangelho, a fé raciocinada é a responsabilidade perante as leis que regem tanto a vida material quanto a vida espiritual. Se a vida está nos apresentando dias difíceis, situações difíceis, a fé raciocinada diz que encaremos ela como oportunidade de redenção ou até mesmo de quitação dos nossos débitos perante as leis divinas. É nesse momento que, segundo a fé raciocinada explica, estamos uns sendo provados e outros expiando. Entender que nada acontece por acaso e que só nos acontecerá aquilo que for o melhor para nós. Porque se não fosse assim, Deus não seria justo. Se Deus imputasse a mim algo que eu não mereço, ou se Deus não permitisse com que eu sofresse algo que eu busquei com as minhas próprias mãos, onde a justiça? Portanto, infelizmente, não é o que nós vemos, principalmente entre os cristãos, que sendo convidados ao testemunho neste momento, estão se entregando, a maioria, ao desespero e à crença. Esquecem, desconhecem que Jesus nos trouxe um amparo e falou com as suas próprias palavras, dando o caminho, o direcionamento. E Mateus anotou no seu capítulo 11, entre os versículos de 28 a 30, quando Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é leve e meu jugo é suave e meu fardo é leve. Nunca, meus irmãos, o mundo esteve tão cheio de denominações religiosas
e paradoxalmente tão vazios daqueles que vivenciam a religiosidade. E a proposta do Evangelho nesse momento é que para vencermos o medo é necessário que saiamos da preocupação e entremos na ocupação do bem. Que façamos a nossa parte no sentido de não sobrecarregar o outro, de não ser um peso para a sociedade, que sejamos nós um dos precursores das soluções, ou no mínimo, da nossa participação. Nesse momento, aqueles que se ocuparam nos instantes anteriores de ajudar o próximo, de fazer a caridade, de estudar e de promover dentro de si aquela reforma através do domínio das emoções e dos sentimentos menos nobres, são justamente as pessoas que estão apresentando equilíbrio e força para enfrentar os problemas. Ao passo que aqueles que até então pautaram toda a sua vida apenas nas obrigações diárias, no trabalho remunerado, que se ocuparam apenas do alimento do corpo e dos prazeres, são justamente os que estão em desequilíbrio e vivendo com a tortura do medo. Não há o que temer. Está tudo dentro de um planejamento. E quando a gente fala uma frase, não raras vezes alguém questiona, mas como assim? Como que você fala que não há o que temer enquanto o mundo está sendo desmoronado ou colocado de pernas para o ar? E quando eu ouço isso, eu lembro de Jesus quando dizia várias vezes: homens de pouca fé. Não temer nesse momento não é simplesmente não sentir medo, como se nós pudéssemos fazer isso. Não temer nesse momento é tocar a nossa vida fazendo justamente o que nós falamos até agora, fazendo a nossa parte, principalmente no sentido de respeitar as orientações das autoridades sanitárias e promovendo no lugar que nós estivermos o verdadeiro sentido da frase: floresça onde for plantado. Se tiveres que ficar relegado a um quartinho para uma quarentena, se tiveres que ficar relegado dentro de uma casa mais espaçosa, ou seja lá qual for o lugar, aproveite esses momentos para praticar a caridade. Porque a caridade ela começa justamente dentro de casa. Sejamos sempre prudentes e cuidadosos, porque em fazendo isso, nós cuidaremos para não nos resvalar para os medos e as fobias. Há mais ou menos 2 meses atrás, o Dr. Bezerra de Menezes, através do médium Divaldo Franco, deu uma mensagem que eu a busco quase semanalmente, porque serve para que eu paute a minha luta e a minha força contra o medo. Dr. Bezerra, entre outras coisas, disse que esse é um momento, sim, de muito cuidado, que nós devemos, sim, obedecer às orientações das autoridades sanitárias, mas que não devemos ter tanto medo, porque apesar das circunstâncias, cujas circunstâncias, motivos e objetivos da vinda desse vírus, nós descobriremos mais para frente, não agora, não é de causar um pânico excessivo. Ele então diz para que nós sejamos tranquilos, mas que não lavemos as nossas mãos, no sentido figurado. Ele não falou que a gente não deve ter higiene, que evita a proliferação do vírus. Ele disse no sentido de que muitas pessoas estão usando esse afastamento social, esse momento de fechamento de instituições de comércio, para gozar pseudo-férias.
E é nesse ponto que eu chamo os espíritas, principalmente, para uma reflexão muito grave. Que nós devemos meditar sobre o nosso papel como espíritas nesse momento. Nunca na história recente se precisou tanto das mãos dos espíritas para auxiliar, para orientar aquelas pessoas que estão a cada dia mergulhando nos transtornos psíquicos e principalmente da obsessão. Tanto o plano material quanto o plano espiritual se faz necessário a ajuda dos espíritas. E lamentavelmente, eu, Carvalho, vejo com muita lástima o número expressivo de espíritas que estão aproveitando dessa situação, e aqui que o doutor Bezerra quis dizer, como se fosse férias das atividades das casas espíritas. Como se pudesse tirar férias de alguma situação onde o mundo clama pelo nosso socorro e pelo nosso auxílio. E essa situação chega ao ponto de que eu vi espíritas que se dizem conhecedores se negarem ao auxílio, ao pedido de ajuda, imputando ao isolamento a desculpa para a sua negativa. Nós temos um trabalho mediúnico às quartas-feiras no albergue. Então logo teve aquele boom inicial da pandemia no Brasil, onde ninguém sabia o que ia acontecer, onde as informações mudavam praticamente do dia para a noite, onde as orientações do que deveríamos fazer mudavam do dia para a noite. Nos vimos obrigados, por 3 semanas, a não fazermos a nossa reunião no albergue, justamente porque lá são 70 idosos, que todos eles têm várias doenças, ou seja, são um super grupo de risco. E como desconhecíamos à época os perigos, nos abstivemos das reuniões no albergue, quando houve o primeiro fechamento, o primeiro afastamento social. Mas mantivemos o compromisso de, todas as quartas-feiras, no horário da reunião mediúnica, nos fecharmos em casa e fazermos a vibração no mesmo horário para que o trabalho pudesse transcorrer no plano espiritual. Então, logo na quarta semana, vendo a necessidade do retorno, nós então retornamos para as reuniões, mas de uma maneira bastante interessante. Por 2 semanas consecutivas, portanto, por 2 reuniões, não houve nenhuma manifestação de nenhum espírito, de nenhuma maneira. E depois, mais tarde, eu recebi uma mensagem dizendo que o plano espiritual estava em silêncio. Estava em silêncio, observando e analisando os espíritas. Analisando principalmente os sentimentos e os pensamentos para definir quem daqueles estavam ali por serem realmente um trabalhador do Cristo, porque estavam ali, não ali na reunião, mas em todas as atividades, diga-se de passagem, por obrigação, e que estão aproveitando esse momento para gozar umas férias fictícias, deixando as pessoas que mais necessitam sem atendimento, mostrando, infelizmente, que muitos espíritas não entenderam nada. Esse vírus veio para mostrar que o nosso orgulho, prepotência, que o pseudo-poder material e econômico nada vale perante a vontade de Deus. Esse Deus que com toda uma amorosidade nos pegou nesse momento e nos colocou ali, no cantinho do pensamento, para que de uma maneira bastante suave nos convidasse à reflexão sobre os rumos que nós estamos dando para as nossas vidas na terra. E nós reagimos com medo. Assim como alunos que tiveram um bom tempo para estudar
e foram se divertir, foram curtir, e na hora da prova ficam com medo, está agindo uma grande parcela da humanidade, que desde há 2000 anos atrás, quando Jesus veio pessoalmente nos apresentar o caminho da felicidade, através da Boa Nova, através do Evangelho, estão perdendo o seu tempo curtindo a vida, focando as suas vidas naquilo que se faz totalmente o contrário do que Jesus anunciou quando ele disse: cuideis para juntar coisas no céu, onde os ladrões não roubam e as traças não corroem. E ao invés de cultivar o Evangelho durante esses 2000 anos, grande parte da humanidade preferiu transformar Jesus no mito. Pregar Jesus na cruz, colocando ele ali de uma maneira muito horrorosa, sangrando, sofrendo, e prestar culto, prestar reverências, como se Jesus fosse apenas uma imagem, sem sequer se preocupar em se ater à mensagem que ele trouxe. Se negam principalmente a vivenciar a sua mensagem. É por isso do medo nesse momento. A verdadeira segurança nós só teremos ao nos aproximarmos de Deus, porque Deus está próximo de todos nós. Agora, nem todos estamos próximos de Deus. E o melhor jeito de nos aproximar de Deus é amar. Mas não amar no sentido vulgar da palavra, como muita gente diz que vou fazer amor, querendo dizer que vai fazer sexo, ou naquela situação que se conhece uma pessoa através de uma paixão violenta e já fala que ama, ou pior ainda, daquele tipo de amor que por um ciúme doentio mata a pessoa dizendo que quem ama é capaz de matar. Estamos falando do amor verdadeiro. Porque como João evangelista disse que Deus é amor, quando amamos, nos aproximamos de Deus. E amar, no sentido de nos aproximar de Deus, é simplesmente vivermos as leis divinas. Sempre que vivemos as leis divinas, estamos amando. Sempre que amamos, estamos nos aproximando de Deus. E quem nos apresentou as leis divinas? Jesus, pessoalmente. E como cada um tem o seu jeito de aprender, o seu jeito de lidar, um instrumento, uma ferramenta fundamental nesse momento, e que todos nós podemos e devemos recorrer para entender, para nos fortalecer e para clarear essa condição, é a prece. Que eu encerro com uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, quando ele disse: filhos, não vos esqueçais de orar sempre. A oração possibilita ao ser humano aclarar os próprios sentimentos. Quem se habilita a orar não se entrega ao desespero e à revolta. A prece jamais é um monólogo. Pelo recolhimento íntimo da oração, a criatura conversa com o mundo espiritual que nunca a deixa sem resposta. E isso é tão verdade, tão sério, que lá na hora do Sermão do Monte, quando Jesus estava apresentando o modo de orar, quando ele disse: não fazeis como os fariseus nas sinagogas, que ficam gritando para todo lado, para que sejam vistos. Entre no teu quarto, em silêncio. E entre no seu quarto em segredo e em silêncio ore, porque em silêncio Deus ouvirá. Lógico que Jesus falou de uma maneira figurada em entre no seu quarto, se interiorize, feche a porta do seu quarto, feche os olhos e ore em silêncio. Porque não são as palavras, não são as repetições de palavras, não é a altura que eu oro, mas o meu sentimento, a minha emoção e o meu pensamento que me conecta com Deus. E quando os discípulos, os apóstolos perguntaram: mestre, então como nós oramos?
Como diz Mateus, que ele estava no monte, rodeado por pessoas que estavam sentadas e outras em pés, ele disse: então vos assentei a todos. E quando todos se sentaram, Jesus abre a sua boca e profere, no meu entendimento, o poema mais lindo e mais profundo para toda a humanidade, quando ele disse: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas na medida que nós vamos perdoando aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, livrando-nos de todos os males. E que assim seja.